Shalom, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso canal, Pergunte a Jartov. Aqui você pode ficar à vontade para fazer os seus comentários, para já se inscrever se não for inscrito, porque ajuda muito o canal. O like o like é devastador no sentido positivo. Deixou o like, o canal funciona a todo vapor. Então não deixe de carcar o seu dedão aí embaixo não. Bom, hoje vamos falar de um assunto que muita gente tem batido há muito tempo, há muitos anos, sei lá, milênios, que é a questão do que está escrito em Devarim, capítulo 2. Devarim, capítulo 2. Versículo, eita, arrastei aqui a caneta. Versículo 8 e 9. Bom, passamos de nossos irmãos, os filhos de Esav, que habitavam em Seir, pelo caminho da planície de Elat e de Etzion-Geber. E viramos e passamos pelo caminho do deserto de Moabe. E o Eterno disse-me: não molestes a Moabe, e não faças guerra a ele, porque não te darei da sua terra por herança, pois dei aos filhos de Lot por herança. Aí o texto segue, versículo 10. Antes os Emim, povo grande, numeroso e alto como os Enaquim, habitavam nela. Eles também eram considerados gigantes, como os Refaim, os gregos, mas os moavitas os chamavam de Emim. Então essa terra aqui, do Monte Seir, era dos moavitas. O deserto de Moab, né? Lá, naquela região ali, era dos moavitas. E foi dito: não toque neles não. Foram três terras, tá? Moavitas, Edomitas e Edomitas, Moavitas e esse daqui, os Moavitas. Moavitas, Edomitas, esses três povos. Todos os três povos, eu já fiz um vídeo sobre isso aqui. Todos os três povos receberam suas heranças. Todos os três. Então o problema com os Moavitas, algumas pessoas têm essa cisma com os Moavitas. Entenda. Tá Moshe vindo com o povo. Quando eles chegam nessa região, é dito para eles: não molestem esses três povos. Ok? Não molestem, porque eles já têm herança. Então eles já têm a herança deles antes deles passarem para o centro, a terra de Canaã, vamos chamar assim. Então eles já têm herança, reparem, eles já têm herança. A terra é dividida entre os filhos de Israel, os descendentes de Jacó, cada um com sua herança. Um não pode tomar a herança do outro. Isso foi dito para as 12 tribos, 12 clãs familiares. Isso foi dito para eles. Um não pode tomar a herança do outro, porque senão alguém vai ficar sem herança. E só quem ficou sem herança foi Levi. Aqui não é dito isso. Aqui tinha algum patriarca, obviamente alguém liderou essas invasões, porque tinha habitantes e eles tomaram o espaço aqui. Então o próprio ser evoluído disse: não mexa neles. Ok. Aí o texto segue adiante. E lá adiante, que é a problemática toda está em Devarim, capítulo 23. Aqui está o problema. Capítulo 23. E o versículo é 4. Nenhum amonita, nem moavita entrará na congregação do Eterno. Os descendentes destes, nem na 10ª geração, entrarão na congregação do Eterno eternamente. Nem na 10ª, nem na 10ª. Então se passariam várias gerações. A compreensão desse texto aqui é feita antes, no capítulo 5, versículo 9. Não te prostrarás diante deles, nem os servirás, pois eu sou o Eterno teu Deus, Deus zeloso, que me ausento. O termo aqui é me ausentar. Me ausento sobre quartas gerações aos que me aborrecem.
4 gerações. A compreensão daquele texto, do capítulo 23, está aqui no capítulo 5. Ele já tinha falado isso, sobre terceiras e quartas gerações. Então os moavitas erraram no caminho, ele vai dizer no capítulo 23, eles erraram no caminho. Então, essa seria a quarta geração. Mas passou tempo, se uma dessas 4 gerações errasse de novo, seria mais 4, e assim sucessivamente. Quando chega no capítulo 23, ele fala da 10ª geração. Então, até a 10ª geração não entrará na congregação eternamente. Então, você não pode passar do capítulo 2 para o capítulo 23, como se do capítulo 2 para o 23 não tivesse mais nada. O texto de Devarim é completo, ele vem fazendo alusões a essas atividades até chegar no capítulo 23. Então as pessoas querem pegar o capítulo 23 como um texto isolado e dizer o moabita não podia entrar. Pelo mau conselho, versículo 5, pelo mau conselho que deram e porque não vos receberam com pão e água no caminho quando saísse do Egito. Não é uma coisa que ia acontecer, é uma coisa que aconteceu. Então a geração que ele está falando aqui é contada desde lá. O texto está dando um alerta até a 10ª geração. Então ele teria que contar as gerações. Naquela época, é estranho para nós hoje, mas naquela época tinha-se o hábito de registrar as gerações. Isso é um hábito da época. Então eles sabiam o que estava sendo feito. As 3, 4 gerações, se bem que hoje os praticantes da Torá têm esse mesmo hábito. Por exemplo, para eu saber se sou descendente, eu tenho que saber quem foi o avô do meu bisavô. Então, repare que nós cultivamos esse hábito. Se hoje fazemos isso, imagine naquela época, que tinha o hábito de registrar as genealogias. Eles sabiam o que era isso aqui. As pessoas hoje não sabem, querem pegar esse texto isolado. E porque alugaram contra ti Abilam, Ben-Beor, de Petore, de Aram-Naharaim, para te amaldiçoar, e o Eterno teu Deus não quis ouvir Abilam, Balaão. E o Eterno teu Deus trocou a maldição por bênção para ti, porque o Eterno teu Deus te amou. Não procurarás sua paz, nem seu bem em todos os teus dias para sempre. Pronto. Aí aqui as pessoas pegam para sempre a palavra olam, sempre como sendo futuro. Nem sempre, se você pegar a palavra olam em hebraico, nem sempre ela está falando de futuro. Nem sempre. Isso aqui é uma alusão ao que eles fizeram. Tá, mas mesmo que você pegue o termo para sempre, quando você vai no livro de Ruth, que é a questão aqui problemática não é Ruth, problemática são as pessoas que olham dessa forma. Bom, Judá, todo mundo conhece, que é acolhedor, o clã familiar que normalmente acolhe as pessoas. Você é de que tribo? Nenhuma, Judá acolhe. Olha o que ocorreu no livro de Ruth. Capítulo 1, versículo 1. Ocorreu na época dos juízes. Qual era a época dos juízes? Não, Ruth está na época dos juízes. Na época dos juízes, tinham aquele refrão. Na época não havia rei em Israel e cada um fazia o que bem queria. Então ali fazia-se o que era necessário. Os mais consagrados faziam o que era mais necessário. O mais necessário. Ocorreu na época dos juízes que, havendo fome em sua terra, não foi porque eles quiseram, é porque houve fome na terra. E aí, eu já fiz vídeo aqui mostrando que a lei suprema da Torá é a vida. Entendeu? Então eles não ficam, vamos aqui morrer de fome. Isso é fanatismo. Vamos morrer aqui de fome porque não podemos ir para Judá. Não existe. Ou então o Judá dizia, olha, volte para sua terra e morra de fome porque aqui é Judá e está escrito que você não vai... Não existe. A maior lei é a lei da vida. Então só isso aí já elimina essa questão de eles serem rejeitados. Não existe. Tá certo? Não foi uma situação normal, uma situação comum. Aconteceu uma fome e eles subiram. Ocorreu na época dos juízes que, havendo fome em sua terra, dirigiu-se aos campos de Moabe um homem vindo de Bet-Lehem de Judá, em Judá, acompanhado por sua esposa e seus 2 filhos. Entendeu? Então não foi o que eles quiseram. O Judá não acolheu os moavitas
porque eles subiram para um lazer, ou subiram para tomar a terra, ou não foi uma fome que ocorreu na época dos juízes. E aí a história todo mundo conhece. Ruth se afeiçoou, se apegou a Noemi, voltou, a outra retornou para sua terra. E Ruth então diz, versículo 15, 16, e Ruth disse: não me obrigues a abandonar-te, a desistir de te acompanhar, pois aonde fores eu irei também, aonde te alojares ficarei também, teu povo será meu povo. Foi Ruth que disse isso. Não foi Judá que errou porque acolheu a Moabita. Foi Ruth que disse isso. Então não há problema nenhum em Ruth, a Moabita, ser aceita por Judá. Não existe. Isso não é... é contrário à Torá. Não, não é contrário à Torá. O que não podia acontecer era uma migração, uma coisa assim, tipo tomar a terra um do outro. Isso não podia. Quando é dito lá que eles não entrariam na congregação, é porque, claro, se você tem um grupo aqui, aquele grupo era forte, o grupo dos moavitas, era forte. Aí eles começam a deixar, por qualquer motivo, os moavitas entrando na terra, vai chegar uma época que os moavitas vão se reproduzir tanto que podem tomar a herança. E isso não podia. Quando diz que não pode entrar, o cuidado que tem lá é para não tomar a herança. Um não tomar a herança do outro. O texto de Devarim e outros textos mostram claramente a preocupação em um não tomar a herança do outro. Então o núcleo da questão não está em se Ruth é moabita ou não, ou se Judá acolheu a moabita ou não. O núcleo da questão está em tomar o cuidado para vocês não perderem a sua herança. O núcleo é esse. As pessoas tiram o núcleo e começam a colocar problemas aos arredores. Esquece o núcleo. Sem o núcleo você não compreende o texto. Primeiro, dificilmente as pessoas colocam Ruth dentro do seu contexto. Juízes. Segundo, não colocam o que estava acontecendo na época. Era uma fome. Terceiro, foi a vontade de Ruth seguir Naomi. Não foi Naomi quem chamou. Então não é a tribo de Judá que está chamando os moavitas. Não. Foi um acontecimento. Eles subiram lá, casaram, os maridos morreram lá. Eles morreram na terra de Moabe. Moabe aqui. Versículo 5. Entretanto, Mahlon e Rilion pereceram, tendo assim Naomi perdido seu marido e seus 2 filhos. Foram vários acontecimentos que determinaram a ida de uma moabita para Judá e a aceitação de Judá para essa moabita. Versículo 11. E Boaz respondeu-lhe: contaram-me o que fizeste por tua sogra após a morte de teu marido, e como deixaste teus pais e tua terra para vir a um país que não conhecias. Ela não foi para lá tomar a herança. Primeiro porque os filhos dela, com o judeu, seria filho do judeu. Então não perderia a herança. O filho não seria considerado moabita. Primeiro que a genética é patriarcal. E segundo que onde eles nasceram seria em Judá. Então não existe a possibilidade, não existiria a possibilidade deles perderem a herança, porque eles seriam de Judá. Então isso todos os indícios do livro de Ruth e dos relatos de Devarim descartam a possibilidade de Ruth não ter sido aceita por Judá e assim legitimando o reinado de Davi. Certo? Algumas pessoas dizem que o reinado de Davi não valeu porque ele é filho de uma moabita. Não existe isso. Não existe. Tá? Mas se tiver dúvida, coloca nos comentários. Quem sabe eu faço um outro vídeo sobre isso. Assim também as pessoas têm um problema com Samuel, porque Samuel era sacerdote e não veio da tribo de Levi. A autoridade era de Eli. Se Eli outorgou a autoridade a ele, sendo Eli um sacerdote, não sou eu que vou tirar a autoridade de Eli. É você? É você? Não. Mesma coisa, não voltar ao Egito.
uma compreensão errada do texto. Jeroboão voltou ao Egito, foi bem aceito no Egito. Quando Salomão morreu, ele voltou e conseguiu ser rei da maior parte da nação, das 10 tribos. Então a compreensão das pessoas naquela época era diferente das pessoas de hoje. É só esse o contexto. Você que não aceita esse reinado está no contexto errado. Bom, eu vou ficando por aqui, espero ter sido bem compreendido. Se você não for inscrito no canal, inscreva-se, deixe o seu dedão aí chamado carinhosamente de like, faça seu comentário sobre o que achou desse vídeo, compartilhe para que outros entrem sim na problemática e quem sabe teremos uma discussão saudável sobre este assunto e nos veremos no próximo vídeo. Shalom.